Com o socialista antissemita Zoran Mamdani rumo a Gracie Mansion, Nova York está acabada? Ou será que a eleição dele como prefeito é o canário na mina de carvão para a comunidade judaica americana? Juntando-se a nós no estúdio da JNS para discutir esse desenvolvimento preocupante está John Podhoretz, editor-chefe da revista Commentary, meu irmão e um nova-iorquino veterano especialista em política da Big Apple. Sintonize para um episódio inesquecível de Israel em Diplomático. Shalom, eu sou Mark Regev para uma edição especial de Israel em Diplomático. Hoje vamos dedicar todo o programa à vitória de Zohran Mamdani em Nova York. E o que isso significa para Israel, para o mundo judaico e além. Acho que também devo dizer o que isso significa para a América. Comigo, como de costume, está minha co-apresentadora Ruthie Bloom. Mas hoje temos um convidado muito especial, o primeiro em 1 ano e meio de Israel em Diplomático. O irmão da Ruthie, John Podhoretz, editor da revista Commentary em Nova York, está bem posicionado para compartilhar sua sabedoria sobre a vitória de Mamdani. Antes das perguntas, John, preciso dizer que minha família e eu temos ligação com a revista Commentary desde os anos 1960. Eu cresci em Melbourne, Austrália, que talvez para os meus pais fosse um pouco de um deserto intelectual. Todo mês recebíamos a edição impressa da Commentary. Lembro dela chegando e tínhamos pilhas guardadas como recursos intelectuais, nunca eram jogadas fora. Então, o que você faz na Commentary já era valorizado pela minha família naquela época? É uma grande honra. Na época, na Commentary era editada por Norman Podhoretz, pai da Ruthie e meu. E era o centro da intelectualidade no mundo judaico. Ela começou em 1945 para explicar a América aos judeus e explicar os judeus à América, mas rapidamente se tornou... As pessoas a chamaram, não me lembro quem, várias pessoas a chamaram, a revista judaica mais importante já publicada, de certa forma, o periódico judaico mais importante já publicado, e abordou Israel, sionismo, judeus americanos, a sociologia dos judeus americanos, o mundo judaico pós-Holocausto, teologia após o Holocausto, judaísmo após o Holocausto, e todos os tipos de outros temas, como política americana e sociedade americana. E é uma publicação muito única, não há nada igual. Acesse commentary.org para mais informações. Então, agora que já fizemos a divulgação, vou te fazer uma pergunta séria. Sim. E depois vou deixar a Ruthie falar. Mas olha, eu não sou nova-iorquino. Eu não me importo com o preço dos ônibus, nem com a qualidade do transporte público em Nova York. Eu me importo com Israel, eu me importo com a América e quero compartilhar um pensamento com vocês. Eu fui o embaixador de Israel no Reino Unido de 2016 a 2020, que foram os anos de Corbyn. E as pessoas falam sobre como Corbyn era esse esquerdista radical, que também tinha um problema com judeus e era terrivelmente anti-Israel, certo? Ele liderava um partido tradicional e o levou à esquerda radical, o que gerou problemas. As pessoas falavam, naquela época, sobre a corbinização, a possível corbinização do Partido Democrata. Estamos vendo nesses resultados de Nova York a corbinização do Partido Democrata? Sim, quero dizer, não é... Esse resultado em Nova York vem após vários anos em que o antissemitismo se tornou uma visão predominante dentro do Partido Democrata. Esse é o verdadeiro estabelecimento disso, porque essa é a maior cidade dos Estados Unidos, são 8,5 milhões de pessoas. Isso faz com que, se fosse considerado um estado, seria o 11º maior estado da União. É claramente a cidade mais importante dos Estados Unidos da América, talvez do mundo. E foi... Só para você ter uma ideia de onde Nova York está agora, 12% da população de Nova York é judia. Ainda é a maior população judaica do planeta. Há mais judeus em Nova York do que em Jerusalém ou em Tel Aviv, tipo o dobro do que em Tel Aviv, mais do que em Jerusalém, porque Jerusalém, obviamente, é metade não judaica. Nova York tem cerca de 900 mil judeus, sendo assim a maior cidade judaica. Há 70 a 80 anos, Nova York tinha 31% da população judaica. Agora é 12 ou 11% judaica, então é famosa por ser uma cidade judaica. É a cidade de Seinfeld, é a cidade de Woody Allen,
é a cidade onde o movimento judaico conservador começou, no Seminário Teológico Judaico. Você sabe onde eu fiz meu bar mitzvah, onde meus pais estudaram e se conheceram e onde meu sogro foi professor por muitos anos. A cidade mais judaica da Terra. Se há 20 anos você dissesse que esse resultado seria possível, que não só alguém que não era. Houveram muitos prefeitos não judeus em Nova York. Curioso o suficiente, o prefeito mais famoso e lendário de Nova York, Faraó LaGuardia, que foi prefeito durante a Grande Depressão. Um dos grandes segredos do sucesso dele era que ele era judeu aláquico. A mãe dele era uma judia sefardita com o sobrenome Pardo. Ele usava isso, andava por aí. Os judeus o adoravam como outros grupos étnicos, pois falavam um pouco de Yiddish, mesmo sendo sefardita, já que aprendeu Yiddish. E esse era o famoso caldeirão cultural de Nova York, onde você podia ter esse prefeito meio italiano, meio judeu, que foi o grande herói populista dos anos 1930, e aqui seguimos em frente. Agora, quase 100 anos depois. Obviamente, tudo mudou. Os judeus deixaram Nova York, mudaram-se para os subúrbios, para a Flórida, e se espalharam pelos Estados Unidos da América. Mas para um prefeito de Nova York ser alguém que não só não visita Israel em uma missão de solidariedade depois, não que ele fosse prefeito, mas obviamente eu estava em um avião em 1991, quando os mísseis Scud estavam voando, eu vim para Israel. Os aviões estavam vazios, o avião estava vazio, e havia tipo 7 de nós no avião. Estávamos eu, o prefeito David Dinkins e sua comitiva no avião. Aneldo Kennedy e Dinkins não era amigo dos judeus. Dinkins realmente permitiu que um pogrom acontecesse no Brooklyn mais tarde naquele ano. Mas ele sabia que precisava mostrar a bandeira, ou seja, a bandeira de Israel, pelo menos para manter sua base de apoio. Todo prefeito fez isso. Todo prefeito, até mesmo Bill de Blasio, que provavelmente tem opiniões sobre Israel bem parecidas com as de Mamdani, ainda assim buscou agradar. O voto judaico, você sabe, né, foi para Israel, fez tudo isso. Então agora temos um prefeito que não vai fazer isso. Não vai afirmar que globalizar a intifada é errado, pois globalizar a intifada significa assassinar judeus em massa no mundo. Ele não é um apoiador de Israel como um Estado judeu. Diz que apoia Israel como um Estado e diz que acredita em direitos iguais para todos. Então você pode interpretar isso da maneira que quiser, o que isso significa para Israel. É maravilhoso saber que ele é a favor de direitos iguais para todos. Eu adoraria vê-lo fazer alguma declaração sobre, por exemplo, o Irã e o Iraque e o tratamento deles com os curdos, e o tratamento da Turquia com os curdos, ou, sabe, o tratamento dos beduínos no Líbano e na Síria. Esse seria um exemplo de talvez falar sobre direitos iguais para todas as pessoas terem os mesmos direitos nos países. Mas isso é bem localizado e focado em Israel. Ele atingiu a maturidade política na faculdade, na Baldwin College, no Maine, ao criar um capítulo do Estudantes pela Justiça e Palestina. O pai dele, Mahmoud Mamdani, é professor na Universidade de Columbia e é um islâmico anticolonialista. E a mãe dele, Mira Nair, diretora de cinema que fez Salam, Bombay, Mississippi Masala e alguns outros filmes, foi, acredito eu, a primeira grande diretora a se recusar a permitir que seus filmes fossem exibidos no Festival de Cinema de Jerusalém. Isso foi há 14 anos. Então ela é meio que uma das precursoras do boicote, desinvestimento e sanções nas artes. É desse contexto que ele vem. Ele foi criado no Students for Justice in Palestine, no ódio a Israel, e se tornou um deputado estadual em Nova York. Mas, sabe, a questão é, ele foi eleito porque falou sobre questões. As pessoas em Nova York realmente se importam? As opiniões dele sobre Israel foram algo que ele teve que superar ou algo que acelerou o sucesso dele? E o meu grande medo é que a segunda opção seja a verdadeira e não a primeira, que o molho secreto de Mamdani, e ele ganhou 51% dos votos, foi ser anti-Israel, ser um odiador de Israel, ser alguém
Um político nos Estados Unidos dizer que não apoia Israel como um Estado judeu é algo muito incomum. Quero dizer, acho que há 5, 6 anos provavelmente não havia mais do que 1 ou 2 políticos sérios nos Estados Unidos que realmente adotariam esse ponto de vista. E agora, o prefeito da maior cidade do país tem essa opinião e está fazendo um alerta. Olha, muitas coisas que Mamdani prometeu parecem ser coisas sobre as quais ele não tem autoridade para cumprir. Sabe, ele não tem autoridade sobre o sistema de transporte público, nem se pode congelar os aluguéis e todas essas coisas que ele prometeu. Nem ele provavelmente pode. Será que ele tem autoridade para prender o primeiro-ministro Netanyahu se ele vier a Nova York, como Mamdani ameaçou fazer? Mas o fato de ele dizer isso e dizer abertamente, isso parece muito preocupante. E essa foi a maneira dele dizer, não é que eu odeie judeus ou o Estado judeu, é só o Netanyahu e o governo dele por causa do que está acontecendo em Gaza? Você pensaria que sim. Mas ele teve oportunidades diárias de dizer, eu aceito a existência de Israel como um Estado judeu. Ele concorreu por quase 1 ano. Ele poderia ter dito qualquer dia, aceito a existência de Israel como Estado judeu, não precisa apoiar, só aceitar. Não quis. Posso perguntar algo? Você disse que 12% da população de Nova York é judia. Lembro que, quando Gorby assumiu o Partido Trabalhista em Londres, judeus do próprio partido foram os principais opositores, dizendo que ele tomou o partido deles. Isso não representa o trabalhista. Quem é esse cara com problemas com judeus e Israel? Por que ele lidera? E eles eram os apoiadores mais fervorosos. E você só consegue encontrar judeus que sairiam em defesa de Corbyn entre a esquerda realmente radical, mas obviamente ele conseguiu apoio além da esquerda radical. Ele conseguiu, acho que vi algo em torno de 30% dos votos judaicos. Ainda não sabemos disso, essa é uma das questões. Mas o que isso revela sobre os judeus americanos, já que ele obteve tanto apoio? Não tenho certeza se confio nesse número. Veio de uma pesquisa de boca de urna da CNN. A maneira de descobrir qual foi o voto judaico na cidade de Nova York, porque eu acho que provavelmente está mais perto de 75% terem votado contra ele, é fazer uma contagem distrito por distrito onde os judeus vivem. E é clássico que pesquisas de boca de urna como essa tenham um problema de margem de erro. E acho que os judeus de Nova York se saíram melhor do que sugere a pesquisa de boca de urna. Mas quem são os que se dizem judeus e votaram em Mamdani? São judeus que não têm para quem Israel não é uma questão importante, ou para quem Israel é uma questão importante, mas de uma forma diferente de como pensamos sobre isso. Que querem que Israel seja punido, que acham que o governo Netanyahu é maligno e pensam que Israel é um país genocida. Há muitos judeus de esquerda que acreditam nisso. E se eles existem em algum lugar como população eleitoral, é em Nova York, como parte dessa população judaica de 90 mil pessoas. Então agora a questão é a seguinte, esqueça os judeus. E se não houvesse tantos judeus em Nova York? Como a maior cidade do mundo e dos Estados Unidos, ou uma das maiores, enfrenta essa questão? Como poderia permitir que o antissemitismo se infiltrasse, fosse aberto? E isso vai acontecer na Gracie Mansion. Sempre falamos que o antissemitismo é o alerta vermelho, certo? E que as sociedades que abraçam o antissemitismo estão em declínio. Então, se deixarmos de lado a questão judaica por 1 minuto, ainda assim é horrível para os nova-iorquinos, certo? Donald Trump não é judeu, mas é um típico nova-iorquino e está horrorizado com isso. Certo, ok. Donald Trump tem quase 80 anos. Zohran Mamdani tem 33 ou 34, não lembro qual. 34, é. Certo. Então é isso. O problema é que tenho 64 anos. Donald Trump tem quase 80. Mamdani, 34. Somos de gerações diferentes. Lembro do mundo dos anos 70, assim como Trump lembra dos anos 60. Mamdani representa o mundo das pessoas que vivem em Nova York, que moram em Nova York há 15 anos e não sabem nada sobre a história judaica. Eles conhecem Seinfeld e Bagels, e só isso. Então, o que significa ele ser eleito como antissemita? Significa que o antissemitismo foi capturado. O caminho para ele foi aberto por Ilhan Omar, Alexandria Ocasio ou Rashida Tlaib.
Bernie Sanders, a vanguarda dessas ideias nos Estados Unidos, começou a abrir o caminho. E agora ele completou, vou usar essa palavra de novo, a legitimação do antissemitismo dentro do Partido Democrata. Porque não é só que ele tem as opiniões que tem, mas agora ele provou que elas podem ser eleitoralmente bem-sucedidas em um lugar onde há oposição a ele por seu antissemitismo. E é a maior população dos Estados Unidos que vota nessas questões e mesmo assim ele consegue a maioria dos votos. Posso dizer, para Israel isso é um grande problema porque nossa segurança nacional depende muito do nosso relacionamento com os Estados Unidos. Costumávamos dizer isso quando eu era diplomata israelense. Temos apoio bipartidário para Israel de ambos os lados do Congresso, em Washington, Distrito de Colômbia. Você basicamente diz que isso acabou e sabemos que em até 10 anos haverá um democrata. Presidente, com certeza. Ele será um presidente anti-Israel? Sim, quero dizer, é mais provável que ele seja um presidente anti-Israel, ou ela, do que não seja. Imagine Kamala Harris ganhando em 2024, não Donald Trump. Você acha que 2025 teria seguido o caminho que seguiu? E ela fez parte de uma administração que foi melhor em relação a Israel do que eu esperava, baseado no fato de que Biden tinha sido vice-presidente de Obama. Obama, o pior presidente em relação a Israel na história dos Estados Unidos, o mais hostil, o que mais ameaçou com políticas como o acordo com o Irã e depois permitindo o voto contra Israel na Organização das Nações Unidas. Biden. Sabe, de alguma forma, nos primeiros 3 meses da guerra, Biden não nos decepcionou. As coisas se complicaram, mas Kamala Harris seguia em outra direção e, como presidente, não teria feito isso. Isso é muito importante para a segurança nacional de Israel, pois se observarmos a crise da qual estamos saindo, espero, a guerra, certo? Sem o apoio americano a Israel, estaríamos em uma situação muito difícil. E o que você está me dizendo como israelense é que isso não é algo em que eu possa confiar no médio prazo. Trump termina o mandato em 3 anos e meio e não se sabe quem será eleito depois. Sim, é pior porque há uma briga no Partido Republicano e com o vice-presidente dos Estados Unidos da América. E o possível favorito para 2028 não está mostrando muitos sinais de ser favorável a Israel ou ao Estado judeu. Refere-se à sua viagem a Jerusalém Oriental para fazer a caminhada de peregrino até a Cidade Velha, algo emocionante para ele, porque ele foi onde Jesus havia caminhado. Uma mensagem muito, muito direta. Foi à Igreja do Santo Sepulcro, não foi ao Muro das Lamentações. Muitos sinais estão sendo enviados por James David Vance, que ele gostaria de enviar por conta própria, talvez para levar a presidência republicana em uma direção diferente. Então, isso é um incêndio de 8 alarmes. Isso não é brincadeira. E as pessoas precisam entender. Eu não sei. Eu não tenho uma solução para esse problema. Minha única solução para esse problema é que Israel prevaleça e que o mundo entenda que Israel venceu essa guerra e é a principal potência do Oriente Médio. Os americanos realmente gostam de vencedores. Acho que isso foi parte do motivo das coisas terem acontecido assim nos últimos 2 anos e meio. Pela primeira vez, em 7 de outubro, pareceu às pessoas que Israel estava em desvantagem e poderia ser derrotado. E naquele momento, todas as baratas saíram do esconderijo e toda a doença apareceu. A caixa de Pandora foi aberta, de combinar o antissemitismo clássico, o antissemitismo moderno, tudo isso em um só caldeirão. E então, sabe, o que Israel pode fazer é mostrar ao mundo que enfrentou esse inimigo. Venceu. É isso. A reestruturação vai desempenhar um papel em reestruturar o Oriente Médio para melhor. E então veremos como isso funciona. Bem, isso é irônico. Falamos muito sobre isso e você comentou como é engraçado. A esquerda israelense, de repente, desenvolveu esse caso de amor com Donald Trump. E por que isso é particularmente engraçado? É curioso, pois a esquerda já detesta Donald Trump e usou isso em Israel para criticar ainda mais Netanyahu. Como se apenas Trump se preocupasse com os reféns e a guerra, em contraste com Netanyahu. Trump nos salvou. O mais triste é que essas mesmas pessoas disseram isso. Netanyahu causou uma divisão nos Estados Unidos entre o Partido Democrata e o Partido Republicano, o que é um completo absurdo.
Já te falei várias vezes. Essa divisão não foi causada por Israel, mas pelos democratas ficando mais radicais. Mas hoje, como você disse, o problema está no Partido Republicano. Existem essas sementes da ala do Tucker Carlson e J.D. Vance ainda não se manifestou abertamente sobre isso, mas está dando sinais. Então, o que mais israelenses, eu acho, precisam perceber é que temos que apoiar mais os republicanos do tipo Marco Rubio. E os judeus americanos também. Meu conselho: parem de fingir que o Partido Democrata é amigo de vocês e foquem nisso. O problema é essa briga na América, Tucker Carlson, Nick Fuentes. Se as pessoas estão aqui, estão prestando atenção nisso. Sim, estão. Eu não sei, mas você está dizendo que Rubio, por causa de tudo isso, não poderia vir em pior hora para pessoas como você e pessoas como eu. Quem diria? Judeus americanos e os judeus precisam acordar e entender que, assim como os judeus britânicos, o Partido Trabalhista não era mais um lar para eles. E a comunidade judaica britânica é muito pequena, cerca de 250 mil pessoas, portanto, seu efeito eleitoral é insignificante. Mas era uma população que mudou de 70% de apoio ao Partido Trabalhista para 70% de apoio aos conservadores. E a questão é que algo assim poderia acontecer nos Estados Unidos. Mas essa estranheza de Carlson, Fuentes e Vance acontecendo agora significa que o efeito de terror da ascensão de Mamdani está comprometido. Porque é tipo, era pra gente ir pra lá. Eles estão apoiando nazistas, tipo, Nick Fuentes diz que é nazista e ama Stalin. E ele, sabe, e Tucker Carlson está dando espaço para ele. A Heritage Foundation, a fundação conservadora mais importante dos Estados Unidos, diz que não vai se afastar de seu querido amigo Tucker Carlson. Por tudo isso, não é hora de dizer que o Partido Republicano é um ótimo lar para os judeus. Eu gostaria que fosse, gostaria que isso pudesse ser dito porque seria reconfortante. E é algo que eu digo há 15 anos já. E você tem o presidente mais pró-Israel da história dos Estados Unidos, sem dúvida. E até isso está sendo comprometido por essa ala populista que está tentando estabelecer visões para a era pós-Trump. Isso pode não ser amigável a Israel. Então você tem hostilidade a Israel na esquerda, hostilidade a Israel na direita. Para onde vamos? Eu não faço ideia. Sabe, se voltarmos para Nova York, acho que há um paralelo histórico. Como a Ruth vai te contar, já que senta comigo toda semana, posso ser meio nerd, trazendo exemplos históricos de volta. A maior comunidade judaica da Europa Central e Ocidental estava em Viena. A comunidade judaica na virada do século anterior, por volta de 1900, a maior comunidade judaica daquela região do mundo era Viena. A comunidade judaica de Viena era maior do que a comunidade de Londres, Paris e Berlim. Era o centro de Roma e eles tinham um prefeito antissemita nesse importante centro judaico. Quando você pensa em Viena, lembra de Freud e Herzl. Um cara chamado Luger, Karl Luger, quem era ele? Se autodenominava não um socialista cristão, mas do movimento social cristão. E ele recorreu ao antissemitismo mais baixo. Algumas pessoas dizem que porque Hitler estava por perto na parte final da vida dele, dizem que ele tirou ideias desse cara chamado Karl Luca. Por exemplo, em uma cidade com grande população judaica e esquerda, eles elegem um homem antissemita. O interessante é que seja 20%, 25% ou 30%. O fato de que os judeus americanos, como você disse, eu acho, infelizmente, corretamente, pelo menos parte deles, e especialmente em Nova York, obviamente, talvez, a posição de Mamdani sobre Israel não é negativa para eles, pois acreditam que Israel é terrível. É a filosofia do Tikkun Olam, distorcida e enlouquecida. Sim, essa ideia de fazer o certo e de que judeus não precisam cuidar de suas diferenças, pois têm seus próprios interesses. Os judeus, eu sempre lembro as pessoas, lembro como era o mundo para os judeus antes de existir Israel. Sim, essas pessoas que acham que Israel não deveria ser judeu. Como era para os judeus quando meu pai nasceu na Alemanha em 1931, como era o mundo para os judeus, certo? Olha, não tenho certeza se a maioria dos judeus de quem estamos falando conhece as palavras Tikkun Olam. Só para deixar claro, existe um mundo de judeus religiosos de esquerda ou judeus de esquerda letrados mesmo, que são fanáticos por Tikkun Olam,
As pessoas de quem estou falando não sabem nada sobre o judaísmo e sentem vergonha do comportamento de Israel em seus círculos. Porque quando alguém diz que Israel está cometendo um genocídio, eles pensam, acho que Israel está cometendo um genocídio. Phil está dizendo isso, então deve ser verdade. E eles não estiveram aqui, eles não sabem do que estão falando. Provavelmente eles nem vão à sinagoga nas grandes festas. Talvez façam um seder, talvez não. Então nem estou falando desse mundo. Existe um mundo de sinagogas de esquerda que são ruins nessas questões. Uma a um quarteirão da minha casa, chamada JNS Televisão em Nova York, um lugar vil e miserável. Mas os que estou falando, que talvez realmente tenham votado neles, são judeus para quem o judaísmo é como um tempero no ensopado deles. Tipo, sou entediante, não sou nada. Mas, meu avô veio, meu bisavô veio de navio e, ele era da Europa. Então, eu não sou apenas qualquer um. Eu tenho posição racial, eu tenho uma vida feliz. Posição política. Eu não sou. Isso não me obriga a fazer nada, como aprender uma palavra de hebraico ou fazer qualquer coisa. Sou judeu como você, pelo menos segundo Deus. Isso é quase verdade. Se você tem mãe judia, mas isso claramente não é verdade no mundo atual. E a pergunta sempre foi, é muito difícil descobrir quantas pessoas na comunidade judaica são assim. Está claro que Israel não é o principal foco e questão de política para os judeus americanos que não seguem alguma forma de tradição. Esse poderia ser eu. Tipo, eu sou um judeu conservador, mando meus filhos para uma escola judaica, sigo as regras do kosher, mas eu não sou esse tipo, eu não sou. Uma pessoa frum não acharia que eu sou frum também. Date o mais distante que você poderia imaginar. Para nós e para quem é como eu na minha escola judaica. Israel já era uma preocupação central e após 7 de outubro tornou-se ainda mais. Isso e o antissemitismo juntos, acho que não dá para separar. Mas, para muita gente é o aborto, para muita gente é o aborto. Então, se for o aborto, aí é tipo, ok, bem, eu sou judeu ou não sou judeu, mas, cara, eu preciso dos meus abortos. Vou votar no partido que me der aborto. Até o 9º mês. Até eles terem 11 meses de idade? Certo? Só acredito em aborto quando fazem 16 anos e batem a porta na sua cara. Mas, quando a gente só está dizendo o que fazemos sobre a festa? E você disse, é realmente perigoso porque os republicanos, os Tucker Carlsons. Bem, a gente estava reclamando. Pessoas como nós estavam dizendo, por que os democratas não estão agindo com firmeza? Contra os ala radical do partido deles, em vez de agradá-la e até se ajoelhar, como dissemos. O George Floyd? E então isso se radicalizou totalmente? Bem, é nosso dever como republicanas fazer o mesmo no Partido Republicano, porque isso não deveria ser representativo. E no momento não é. E republicanos, inclusive aqueles com quem tenho grandes discordâncias políticas, como Josh Hawley, o senador do Missouri, que é um pouco isolacionista, eu disse que não gosto dele. Isso não cabe no nosso partido. É horrível e repugnante. Fiquei muito impressionado com isso. Mostra que há firmeza em relação a essas questões, que os democratas são... Mike Johnson diz, há muitas pessoas lá que são. O ponto-chave... Momento para voltar? Recentemente, Nancy Pelosi foi presidente da Câmara em 2019, quando Ilhan Omar foi eleita para a Câmara e ela conseguiu a maioria. E Ilhan Omar disse, as pessoas apoiam Israel porque é tudo pelos benjamins, ou seja, notas de $100 insinuando que judeus estavam subornando pessoas para apoiarem Israel. E Nancy Pelosi, que está na Câmara há cerca de 700 anos, decidiu que iria tentar propor uma resolução de condenação contra Ilhan Omar por usar essa linguagem. E o grupo democrata na Câmara se revoltou contra ela. Ela foi a pessoa que tornou possível para os democratas terem a maioria. E eles disseram, não queremos inimigos à esquerda, não queremos condená-la. Eles escreveram, condenamos todas as formas de ódio, antissemitismo e islamofobia e votaram a favor. Esse foi o momento crucial, pois ela era veterana.
política tradicional de esquerda, mas ela disse, bem, você não pode dizer isso sobre Israel, isso é ruim para nós, é ruim para os nossos doadores, é ruim. E você não deveria dizer isso de qualquer jeito. E você é um novato insolente. Você acabou de assumir o cargo, deixa eu te colocar no seu lugar, e ela foi colocada no lugar dela. E essa mensagem foi fundamental para essa jornada. Isso houve momentos ao longo do caminho que, em 2012, a Convenção Democrata vaiou a ideia de Jerusalém ser a capital de Israel. Até Pelosi não conseguir aprovar uma resolução contra o antissemitismo quando isso foi dito por uma membro do Congresso. E tudo isso são os eventos anteriores que tornaram Mamdani possível. E a ironia aqui é que qualquer um que conhece a história do apoio americano a Israel sabe disso. Na verdade, nos anos 1940, quando isso importava, foram os progressistas, foi Eleanor Roosevelt, foram os liberais. Há uma explicação. Truman apoia tanto a partilha e reconhece Israel após nossa independência, porque teme o candidato de esquerda em 1948, Wallace. Há um livro que foi escrito pelo cara do Wall Street Journal. O nome dele me escapou. Eu vou lembrar. Antes eu deveria lembrar. O colunista que escreveu o livro sobre Israel, chamado O Carro de Guerra. Eu vou lembrar em um minuto. Mas ele explica, existe um mito de que, na verdade, foram os judeus que convenceram Truman. Não foram os judeus, foram os progressistas, foram os trabalhadores. Fazíamos parte de uma pauta progressista. Derrotar o fascismo incluía criar um Estado judeu. Se as pessoas falam sobre tornar o mundo um lugar melhor, um lugar mais igualitário, Tikkun Olam, dar aos judeus, esse povo tão perseguido, uma pátria. E agora isso virou. Os republicanos eram associados às companhias de petróleo e ao establishment white anglo-saxon protestant, incluindo clubes de campo que não admitiam judeus. Quando me mudei para Washington em 1984, vivi lá por 15 anos. O Partido Republicano estava dividido igualmente entre ser contra ou a favor, e ao dizer contra, refiro-me a Israel. Diziam, por que nos preocupar com este lugar? Nossos interesses são outros, temos problemas e questões com o petróleo, e não precisamos, ser particularmente favoráveis a esse pequeno país em vez desses outros 20 países onde temos interesses. E a salvação do Partido Republicano e de Israel dessa forma foi o surgimento do movimento sionista cristão, que realmente surgiu nos anos 1970 e início dos anos 1980, acreditava que o momento no Lech Lechá, quando Deus diz a Abraão, aqueles que te abençoarem, eu abençoarei, e aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. E eles eram crentes na palavra literal da Bíblia. Eles disseram, precisamos apoiar Israel porque Deus mandou. E a mudança do partido de ser aquele partido dos homens do petróleo, do clube de campo, para se tornar um partido populista, apoiado em grande parte pela base por pessoas que acreditavam por motivos teológicos que eram obrigadas a apoiar Israel, foi um dos milagres da existência de Israel. Quero dizer, e você sabe, é um daqueles momentos em que você diz que algo sobrenatural ou providencial está acontecendo aqui. Por que isso precisava acontecer? Enquanto os democratas estavam se tornando cada vez mais seculares, cada vez menos apoiando essa ideia de que Israel era um Estado progressista, certamente, com a eleição de Begin, deixou de ser um Estado progressista. Preciso corrigir. O autor é Walter Russell Walton e o nome é A Arca da Companhia. É um livro maravilhoso e notável, Relações Israel-Americanas no Período Formativo. Ruthie? É maravilhoso. Como o nosso tempo está acabando, precisamos encerrar. Eu gostaria de dizer que me sinto realmente aliviada por viver em Israel. Quer dizer, eu cresci em Nova York e não... Me mudei para Israel aos 19 anos, já com certa idade. E eu tenho que dizer, e já disse isso muitas vezes para pessoas que dizem, bem, é tão perigoso viver em Israel quando você tem mísseis voando e terroristas por toda parte. Mas eu tenho que te dizer, a ideia de alguém me chamar de judia suja é mais assustadora do que correr para um abrigo antiaéreo. E nem sei por quê, mesmo que ninguém fosse violento comigo. Isso simplesmente me horroriza tanto que, com tudo isso acontecendo, eu só digo, graças a Deus, eu moro aqui porque eu posso. Sabe, não suporto a esquerda israelense, né? Especialmente desde que tenho a... Eles têm ainda menos direito de não perceber em que bairro estão. No entanto, pelo menos, sabe, estamos seguros. É assim que me sinto segura aqui, apesar de todos os inimigos.
Então eu diria, A única... a resposta é que na nossa família você está estabelecendo a família, ponto de apoio, 4 filhos, você tem 4 netos e sabe, construiu uma vida judaica para a família Podhoretz aqui. E eu estou de volta à América, lutando por você contra os caras maus. E agora eu tenho que fazer isso na minha própria cidade, não só no meu próprio país. Vou acrescentar, Ruth disse que nasceu em Nova York, você também nasceu lá. Nasci em Melbourne, Austrália. Nunca tivemos um convidado no programa, como disse antes. Ruth disse que abrimos uma exceção para o irmão dela e fiquei muito feliz, especialmente pela visita coincidir com a de Mamdani. E você é de Nova York e já escreveu sobre esses assuntos e já falou sobre esses assuntos no seu próprio podcast. Mas, para ser justo, eu tenho 3 irmãos na Austrália e quero dizer agora para a câmera. Debbie, Lily, Alex, se quiserem participar do programa, estão convidados. Se John pode estar aqui, vocês também têm o direito de estar aqui. E até lá, na próxima semana, este é Israel em Diplomático.